Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí as nossas aulas, certo? Me chamo Jair. Para quem me conhece, eu já tenho um curso na área de manutenção de games, certo? E agora, né, estou fazendo, voltando com outras aulas, com outros cursos, né? E agora com os nossos vídeos de reparo, certo? E análise de defeitos em computadores. Então, o que que acontece? Se você pegar toda essa lógica que a gente vai utilizar aqui e utilizar na placa de um notebook, vai ser a mesma lógica, porque o notebook ele trabalha com socket, ele trabalha com processador, ele trabalha com memória, ele trabalha com chipset. Então, é importante que você pegue essa avaliação e jogue lá para onde a gente vai fazer os vídeos de notebook, tá bom? Então, o que que acontece? Eu estou com a minha placa aqui, é uma placa Gigabyte, tá? G41MT, tá aqui a referência, importante aí, principalmente para quem vai fazer o curso de formatação de computadores, entender todas as especificações da placa, certo? Então aqui, como é que eu vou saber qual processador ele vai pegar? Tá dizendo aqui na placa, ó, LGA, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não consigo dar um zoom aqui, mas aqui tá falando, ó, LGA 775, tipo de processador que a placa-mãe vai suportar, tá? Então ela não, se você for lá numa loja e pedir um tipo de processador específico para a sua placa-mãe, então você tem que analisar e ver qual tipo de socket ela vai trabalhar. Essa placa-mãe, especificamente, ela trabalha com o socket 775, certo? Ah, mas eu queimou o pente de memória. Então, ela vai trabalhar com o tipo de memória aqui, ó, Dual Channel DDR3, tá? Ó, 1333, que é a frequência de barramento da frequência, tá bom? Então é importante você saber essas especificações para que você, quando você for formatar o computador, você pegar os drives certos, certo? Para a sua máquina, para que você possa comprar, os materiais, né? As peças, os componentes certos para o seu computador, certo? E aí você não cometer nenhum tipo de erro, certo? Às vezes, vou dar só um exemplo aqui, você pega um computador de um cliente, para quem trabalha já para uma loja de informática, ou trabalha para si próprio, pega um computador de um cliente, não lê a especificação, e aí você acaba comprando um componente que não é para aquele computador. É tipo essa placa aqui, que eu vou logo especificar. Um cliente chega na loja e não está dando vídeo. Então você vê logo que está com problema na memória, a memória não presta, tá? E aí você tem que comprar. Então se você comprar um barramento diferente é, do que pede essa placa, então ela não vai dar, ela vai continuar sem dar vídeo, certo? Então você tem que comprar o componente certo para para a máquina, para essa placa-mãe, para a placa-mãe do cliente, certo? Então aqui, ó, se você ver aqui, ó, então eu já falei aqui, ó, processador LGA775 está especificando, Dual Channel DDR3 é um tipo de memória DDR3 que vai utilizar frequência de 1033, mas pode ser utilizada uma memória, um barramento de 800, que tem também DDR3, certo? Ah, eu vou comprar que tipo de fonte? Antigamente existiam fontes AT, eram fontes muito antigas, com qualidade bem mais abaixo do que esse tipo ATX que a gente tem hoje, certo? Mas aqui, ó, fonte, ó, tá aqui, ó, fonte, conector da fonte. Olha só o que que eu tenho aqui, ó, ATX. É uma fonte ATX, não é uma fonte diferente que você vai comprar. Então, eu tenho a especificação do processador LGA 775, eu tenho a especificação da frequência e do tipo de barramento da memória, que é DDR3, com frequência de 1333. Tem o tipo da fonte aqui, ó, que eu preciso comprar. Ah, não está dando o vídeo no meu computador. Eu falo para os meus alunos o seguinte:
O ciclo de inicialização de todo equipamento eletrônico começa da fonte de alimentação, começa na alimentação. Se não chega energia suficiente até a máquina, seja qualquer equipamento, então, consequentemente, ela não vai funcionar bem. Então, a fonte de alimentação tem que ser comprada de acordo com o que se pede a placa, certo? Com o que se pede a máquina. Então, aqui, ó, fonte ATX, certo? Vamos lá. Então, eu quero colocar uma placa de áudio por fora do computador, porque não funciona. Eu tenho um chip de áudio? Tenho um chip de áudio aqui, ó. Chip de áudio, tá aqui. Tá aqui o chip de áudio, tá? Mas eu quero colocar por fora uma placa de áudio. Então tá aqui, ó. Tem aqui o PCI aqui. Ela vai ligada aqui no PCI, certo? Beleza, tranquilo. Eu quero trocar o HD do meu computador. Como é que eu sei qual é o tipo de HD que eu vou colocar? Hoje existem não só HDs. Existe HD, SSD M2. Então você tem que analisar o tipo que vai pegar lá no seu computador. Se você analisar aqui, ó, nós temos aqui, ó, 4 conexões laterais. Essas conexões vão ser sempre iguais. Então aqui, qual é o nome que fala aqui? SATA. Então vai ser o tipo SATA, certo? Existiam antigamente, e eu vou falar mais para frente, um chamado IDE, tá? Eu vou fazer vídeos detalhados mostrando esses componentes para vocês aqui, tá? Por enquanto eu estou só falando com relação à placa-mãe. Então aqui, ó, então você vai ter que comprar SATA. Ele vai um cabo ligado no HD? Vai um cabo ligado no HD. O defeito pode ser no HD? Pode ser no HD, pode ser no cabo, certo? Pode ser no cabo de alimentação da fonte. Eu comprei uma fonte, mas não veio com uma ligação SATA para o HD. Então você comprou a fonte errada. Você tem que analisar. O que é que eu preciso ligar no computador? Eu preciso ligar o drive, eu preciso ligar o HD, eu preciso ligar um drive de leitor de cartão. Então você tem que analisar a compra da fonte. Como eu falei, começa lá com a fonte. Tem que analisar a fonte para poder verificar se vai dar para ligar todos os componentes que você precisa. Aqui eu tenho o VGA, ó. Aqui eu tenho o VGA, certo? Peraí, eu vou comprar uma placa-mãe. Vou comprar uma placa-mãe nova. O cliente chegou lá na loja e falou, eu quero trocar minha placa-mãe, a placa-mãe queimou. Como é que você usa lá? Eu uso no HDMI, eu uso no VGA, né? Eu uso uma placa off-board, que é uma placa que é ligada aqui, ó, no PCI Express, ó, tá? Então, se ela for ligada aqui, então ela não vai utilizar o VGA. Ela não vai utilizar o VGA. A não ser que você queira utilizar os dois. Eu quero utilizar dois monitores. Eu vou ligar um aqui no VGA e vou ligar o outro monitor aqui na PCI, na placa-mãe, da offboard. Então vai ficar um on-board e um outro off-board. Mas se o cliente fala, legal, tem uma placa de vídeo, vou ligar só na placa de vídeo. Então esse aqui vai ser descartado, o VGA. Ele vai utilizar só o PCI, beleza? Então você tem que analisar todas essas questões. Fonte de alimentação, tem que ter aqui o Power Box 12 volt, tá? Se não tiver esse cabo, vai dar imagem no computador? Não vai dar imagem. Esse circuito aqui todinho aqui, que se chama V-Core, certo? Ele alimenta o processador, certo? Então tá aqui, ATX 12 volt. Deixa eu só limpar aqui para vocês verem. ATX 12 volt. Então ele vem lá da fonte ATX, um power box que é 12 volts, certo? Mais para frente eu vou lhe mostrar como funciona a questão de analisar o curto aqui, porque esses transistores aqui, que são de entrada e de saída do V-Core, ele dá muito problema, certo? E aí o computador ele dá alguns defeitos que aí você consegue identificar de cara, tá bom? Então aqui, ó, falei do VGA,
PCI, nós temos aqui ponte norte, ponte sul, dá muito problema, tá aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Ponte norte, ponte sul, tá? Dá muito problema, certo? Então, tudo é analisado. Tudo é analisado cuidadosamente, certo? Ah, eu preciso fazer as conexões, preciso ligar o painel, tá aqui, ó, painel frontal. E tá tudo no manual lá, ó. Só é você ler na placa, beleza? Por enquanto, vamos deixar essa aula por agora, tá? E na próxima a gente continua.